Bem, pessoal, vamos ter início aqui a mais um encontro hoje, função quadrática. A função quadrática, ela tem essa forma aqui geral, olha, essa lei de formação dela. F de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Esse f de x é o mesmo y, que é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Bem, o gráfico da função quadrática é uma curva denominada parábola. Vou pensar aqui na forma geral dela aqui, ó, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E vamos colocar um gráfico aqui e um gráfico aqui. Vou considerar esse a aqui maior do que zero para essa situação, e aqui esse coeficiente a menor do que zero. Bem, quando esse coeficiente ele é positivo, quando ele é maior do que zero, o gráfico vai ter esse comportamento aqui. Essa curva vai ser voltada, a concavidade é voltada para cima. Quando o A é positivo, quando o A é maior do que zero. Certo? Eu vou colocar três situações aqui. Temos o eixo dos y e o eixo dos x. Vou fazer aqui ainda, que eu vou aproveitar e vou cercar a teoria aqui nessa parte. Aqui e aqui também. Todos esses, eu tenho o eixo dos x e y, x e y. Aqui eu tenho a concavidade voltada para cima também, em todos esses casos aqui que eu vou fazer. Concavidade voltada para cima, mas tocando num único ponto, bem aqui. E aqui a concavidade voltada para cima, mas tocando em dois pontos. Observe que aqui não toca no eixo do x, aqui toca uma única vez, e aqui toca no eixo do x duas vezes. Isso aqui está acontecendo e acontece toda vez que o A for positivo. O A é maior do que zero, essa curva vai estar desse jeito, esse gráfico. A concavidade está voltada para cima. Acontece o mesmo aqui, a mesma situação semelhante, só que concavidade voltada para baixo, quando o A é menor do que zero. Vou colocar bem aqui, ó, não tocando o eixo do x. Aqui eu tenho o eixo do x e o eixo dos y. Esse outro. E aqui também. Aqui eu vou fazer tocando uma única vez o eixo do x. E aqui tocando o eixo do x duas vezes. Muito bem. Temos aqui x e y normalmente. Observe o seguinte, ó, o A é menor do que zero. A concavidade foi voltada para baixo. Toda vez que o A for maior do que zero, a concavidade é voltada para cima. Toda vez que as coisas estiverem positivas, você vai estar assim. E toda vez que as coisas estiverem negativas, você vai estar desse jeito. O A menor do que zero. Aí está. Então, é o que ocorre. Agora, para eu extrair as raízes dessa equação, raízes nada mais são do que os pontos onde o gráfico toca o eixo do x. Observe que aqui
Não toca ao eixo do x. Existe um discriminante delta. Delta, ele é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. A, B e C, ó, eu vou tratar aqui nesse discriminante delta. Esse delta que vai me dizer a quantidade de raízes. Se o delta for menor do que zero, não tem raiz real. Tem uma raiz que é o número complexo. Não é uma raiz real, certo? Aqui, ó, o x' é igual ao x duas linhas. O gráfico é tangente ao eixo do x. O gráfico toca ao eixo do x num único ponto. Isso acontece toda vez que o delta, esse delta que você resolver aqui, ele foi igual a zero. E quando eu tiver diferente aqui um x' e um x duas linhas, x1, x2, duas raízes reais e diferentes. O gráfico, ele é seccionado, ele é cortado aqui pelo eixo do x. Isso acontece quando o delta é o quê? Ó? Maior do que zero. Então, delta menor do que zero não tem raiz, ou seja, o gráfico não toca ao eixo do x. Aqui, quando o x' foi igual ao x duas linhas, tem uma única raiz, ou uma raiz dupla, ou duas raízes iguais, ou o gráfico é tangente ao eixo do x. Isso acontece quando o delta foi igual a zero. E quando eu tiver aqui o x' diferente do x duas linhas, é quando o delta é maior do que zero. Ele é o discriminante delta. É ele que vai dizer a quantidade de raízes. Bem, esse ponto aqui mais baixo aqui do gráfico, ele é o vértice. Ele é o vértice. Vou pôr ele bem aqui assim. É o vértice. Ele tem aqui um x do vértice. E aqui ele tem um y do vértice. E isso acontece em tudo. Aqui é o vértice, aqui também é o vértice. Olha, o vértice aqui, ó. Vou colocar ele bem aqui assim, o vértice. Esse é o x do vértice e esse é o y do vértice. Para obter o x do vértice, independente do caso, o x do vértice e o y do vértice. Tem uma regrinha para você obter. O x do vértice é menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Com essas regras, com essas fórmulas aqui, você encontra o vértice dessa função quadrática, que pode ser esse ponto mais embaixo aqui ou esse ponto mais no alto. Mas sempre é ele. Não importa se a concavidade é voltada para cima ou se a concavidade é voltada para baixo. X do vértice é sempre esse valor, y do vértice é sempre esse valor. O vértice aqui, ó, o x é menos b sobre 2a e o y é menos delta sobre 4a. Bem, uma maneira de você obter as raízes é usando a fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara, que vai trabalhar junto quase sempre aqui com delta. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. E ainda a gente vai poder trabalhar a propriedade da soma e do produto das raízes, que já já a gente coloca. Mas antes da gente avançar aqui para uma questão, a gente vai fortalecer ainda essa questão do x e y do vértice. Observe uma coisa bem aqui. Veja que esse é o ponto mais baixo dessa função aqui, ó, esse vértice. A imagem são os valores de y. O domínio são os valores de x. Veja que a imagem está bem aqui, ó, e ela vai até esse ponto aqui. É a menor imagem que essa função assume. Esse y do vértice é chamado de valor mínimo.
mínimo. Valor mínimo dessa função. Olha aqui o valor mínimo. É sempre quem? O y do vértice. Olha ele bem aqui, ó. O valor mínimo da função. É o y do vértice. É o valor mínimo. E o ponto que me deu o valor mínimo é o x do vértice. Ele é chamado de ponto de mínimo. Ponto de mínimo. Ele é o ponto que me traz o valor mínimo. Ele é o ponto que me dá esse valor mínimo. É chamado de ponto de mínimo. Vamos para cá. Observe a imagem dessa função. Imagens são os valores de y. Domínio são os valores de x. Observe aqui a imagem dessa função. A maior imagem possível é esse y do vértice. É o maior valor que essa imagem pode assumir. É chamada de valor máximo. Máximo. Veja aqui, ó. Está bem aqui o vértice. E esse é o y do vértice. Olha a imagem aqui, é o maior valor que a função assume. É o valor máximo. Máximo. Quem é o valor máximo ou o valor mínimo? É sempre menos delta sobre 4A. Não importa se a concavidade é voltada para cima ou se a concavidade é voltada para baixo. O valor máximo ou valor mínimo é sempre menos delta sobre 4A. Só muda de nome. Quando a concavidade é voltada para cima, quando as coisas estão positivas, você vai ter o menor valor para a função. É o valor mínimo. Quem é ele? Menos delta sobre 4A. Quando as coisas estão negativas, quando A é menor do que zero, você tem a concavidade voltada para baixo. E agora, esse aqui é a maior imagem que a função assume. Ó. É o valor máximo. E quem é ele? Menos delta sobre 4A. Valor mínimo é menos delta sobre 4A. Valor máximo é menos delta sobre 4A. Só muda o nome. E esse x aqui é o ponto, é o domínio que me dá a menor imagem. É o domínio, é o ponto que me dá o valor mínimo. É o ponto de mínimo. E esse aqui é o domínio, é o ponto que me dá a maior imagem. É o domínio, é o ponto que me dá o valor máximo. Ele é chamado de ponto de máximo. Ponto de máximo. Ponto de máximo. Quando o delta é menor do que zero, não tem raiz real. O gráfico não toca o eixo do x. Quando o delta é igual a zero, eu tenho uma única raiz. O gráfico toca o eixo do x num único ponto. Quando o delta é maior do que zero, eu tenho duas raízes reais e diferentes. O gráfico toca o eixo do x em mais de um ponto, em 2 pontos. Como é que eu encontro, então, as raízes? Uma maneira, eu acho o delta b ao quadrado menos 4ac. Depois eu substituo o delta aqui na fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. E aí depois você vem aqui, tem a forma geral dela. O delta aqui, ó, delta maior do que zero, ele explica, ó, delta igual a zero, delta menor do que zero, que acabamos de falar. Tem aqui a fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. A forma fatorada dela, a gente vai trabalhar
AX menos X1 vezes X menos X2 é uma outra maneira de representar a função quadrática. Essa é a forma fatorada. Aqui é o X1, X', e esse é o X2'. Esse é só o A. Aqui Y é igual a aí X menos a primeira raiz, vezes X menos a segunda raiz. Isso pode ajudar a gente aí em alguma situação. Se eu tiver as raízes, porque eu não preciso achar o B e o C. E a forma canônica, a forma também aqui de representar a função quadrática. Y igual a A vezes X menos o X do vértice ao quadrado, mais o Y do vértice. Aqui ele pode dar a equação dessa maneira, ou ele pode querer o vértice, oferecer o vértice, isso pode também ajudar a gente. Certo? Vamos trabalhar elas todas. Aqui está, ó. Vamos em frente. Vamos lá. Página 362, não é mesmo? A questão de número 1. Bem, vamos lá. Bora ver o que é isso. Questão 1. A única fonte de renda de um cabeleireiro é proveniente de seu salão. É para ser assim, né? Ele tem um salão e o dinheiro que entra nessa empresa é o dinheiro proveniente aí dos produtos que ele vende, no caso. Ele cobra R$10 por cada serviço realizado e atende 200 clientes por mês. Então, ele cobra R$10 e atende 200 clientes por mês. Mas está pensando em aumentar o valor cobrado. Ele quer aumentar esse valor cobrado. Ele sabe que cada real cobrado a mais acarreta uma diminuição de 10 clientes por mês. Cada real que ele cobra a mais, cada real cobrado a mais vai acarretar uma diminuição de 10 clientes por mês. Aqui está a alma dessa questão. Para que a renda do cabeleireiro seja máxima, ele deve cobrar por serviço o valor de... Olha, o valor que ele cobra e a quantidade de clientes. Atualmente, ele cobra R$10, não é mesmo? Ele diz aí que ele cobra R$10 por cada serviço. Mas ele tem interesse em aumentar isso aí por um valor. A gente não sabe quanto é. Inclusive, a questão, ela quer saber quanto vai resultar após esse aumento. Ele vai aumentar. Então, vai ser o valor... Antes era R$10 por cada cliente. São 200 clientes no mês, era isso. Só que agora, esses R$10, ele vai aumentar. Vai ser R$10 mais um valor, X. Isso é quanto ele vai cobrar agora no total. Esse 10 mais X é o novo valor. 10 mais X, isso aqui é um novo valor. Ele está aumentando X. Aí, versus a quantidade de clientes. Bem, antes ele tinha isso, 200 clientes. Mas ele sabe que para cada real que ele aumenta, ele diminui aqui, a cada real cobrado a mais, acarreta uma diminuição de 10 clientes. Cada real vai diminuir 10 clientes por mês.
Quantos clientes ele tem lá? Ó? Tinha 200. Aqui haverá um desconto. Um desconto. Bem, bora raciocinar. Ele está aumentando X reais. Então, vai descontar que esses X reais multiplicado pela quantidade de clientes que ele perde por cada real. Ele perde 10 clientes por cada real. Então, esse é o aumento que ele está considerando. Então, vezes 10. Ó. Olha que maravilha essa questão. Aqui a questão acabou praticamente, porque quando eu multiplicar os termos entre si, vai recair numa função quadrática. Nessa questão, ele não deu de mão beijada uma função quadrática. Ele espera que você construa ela. Isso aí é um outro nível aí já. A gente já começou com um passo à frente nessa questão. Mas não se preocupe, tem outras desse modelo no Enem, tem outras na nossa lista também, aí no nosso livro, que trata muito semelhante a isso, tá certo? E a gente vai trabalhar também ainda na aula de hoje aquelas que ele já entrega também de mão beijada na equação. Eu já comecei com essa aqui, tá? Recapitulando então. Bem, ele cobrava R$10 por cada serviço e atendia 200 clientes. Agora ele quer mudar isso. Ele quer aumentar um pouquinho esse valor de R$10. E eu disse, então, que é R$10 mais X. Esse X é o aumento. Esse X é o acréscimo. Beleza. Só que quando ele faz isso, ele não tem mais 200 clientes. 200 clientes ele tem para R$10. Como ele aumenta um pouco, o público vai ficar ali mais seleto, né? Então, desses 200 clientes, ele perde alguns. Quanto é que ele perde? A questão esclarece. Ele perde, para cada real cobrado a mais, ele diminui 10 clientes por mês para cada real. Então, se aqui fosse R$1 a mais, se fosse R$1 de aumento, era 1 vezes 10. Se fosse R$2, 2 vezes 10. R$3 a mais, 3 vezes 10. R$4 a mais, 4 vezes 10. Então, é X reais a mais, X vezes 10. Isso ele perde. Isso ele deixa de receber, de atender esses clientes. Cada real que ele colocar mais, ele perde 10 clientes. Então, dos 200 clientes que ele tinha, ele perde aqui, X, que foi o acréscimo, vezes 10. Agora a gente vai fazer essa multiplicação. 10 vezes 200. Isso aqui vai ser a receita dele, né? Eu vou chamar para isso aqui de R. 10 vezes 200, eu vou ter aqui 2.000. Menos 10. Mais, aqui tem um sinal de mais que não aparece. Mais com menos é menos. 10 vezes 10x, 100x. X vezes 200, 200x. Mais x com mais 200, 200x. E de resto, x com menos 10x. Mais com menos é menos. 10x vezes x, 10x ao quadrado. Aí eu vou arrumar isso aqui, Menos 10x ao quadrado, essa é a receita dele. Menos 10x ao quadrado. Menos 100 com mais 200x, os termos semelhantes. 200x menos 100x vai dar mais 100x, porque 200 menos 100 dá 100. E aqui repete o 2.000. Mais 2.000. Pronto. Essa é a função quadrática que ele não me deu de mão beijada. Para que a renda do cabeleireiro seja máxima. Veja que ele não está pedindo a renda máxima. Ele não falou assim, olha, qual é a renda máxima?
Se ele tivesse pedido qual é a renda máxima, você ia achar o y do vértice. Olha, o A é menos 10, ó, AX quadrado. Ó. O B é 100, BX. E o C é esse termo independente. Ele não depende nem de X e nem de Y. É constante aqui. O A é negativo. Se o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Se a concavidade é voltada para baixo, eu vou ter esse y do vértice, o vértice aqui, e esse y do vértice, quem é ele? É o valor máximo. E o x do vértice aqui vai ser quem? O ponto de máximo. Observe aqui, ele não vai falar na questão, qual é o valor máximo? Não, olha o que ele disse, ó. Para que a renda do cabeleireiro seja máxima. Ele não está pedindo qual é o valor máximo. Ele não está pedindo o y do vértice. Ele está pedindo o ponto que me dá o valor máximo. Ele quer o ponto de máximo. Ó, para que a renda do cabeleireiro seja máxima, ele deve cobrar por serviço o valor de... Esse valor que ele vai cobrar, quem é? Ó? É o x do vértice. É o ponto de máximo. E o ponto de máximo tem uma fórmula. É o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Ele é menos o b, que é 100, dividido por 2 vezes o a. 2 vezes o a, que é menos 10. Menos com menos é mais. Ficou 100 dividido por 20, que é quanto? Ó? 5. Ah, professor, não tem isso lá. Veja bem, ele quer o novo valor, não é isso? Ele deve cobrar por serviço o valor D é após o aumento. Então, esse novo valor, ele vai ser quanto ele cobrava antes, que era 10, mais o aumento, que era X. Então, é 10, mas o X foi quanto? Ó? 5. Então, o novo valor é 15 reais. Aqui está. 15 reais. Eis a solução da questão. Lindíssima, não é mesmo, pessoal? Maravilha! E aí, para uma primeira questão, então, tá ótima, né? A gente conseguiu cercar praticamente tudo, 80% aí da função, 90% de uma função quadrática. Diga aí o que você achou. Posso seguir? Pode dar revisar essa questão mais uma vez, por favor, porque eu fiquei um pouquinho confusa. Claro que sim. Olha só. Ele cobra por serviço R$10 e tem 200 clientes. R$10 e tem 200 clientes. Né? Muito bem. Aí ele quer aumentar. Não vai ser mais R$10. Vai ser 10 mais um valor X. Ele decidiu que ele vai aumentar o valor desse serviço dele. Correto até aí? Ele fala Sim, o sim. seguinte, ó, beleza. Toda vez que ele aumenta, ele perde cliente. Cada real que ele aumenta, ele perde 10 clientes. Tá bem aqui, ó. Cada real cobrado a mais acarreta uma diminuição de 10 clientes por mês. Então, ele tinha antes 200 clientes. Mas como ele aumentou X, ele perde. Então, é menos quanto? X reais vezes a quantidade de clientes por cada real, que é 10. Então, bem aqui, monta a função quadrática. Ó. 10 mais x vezes 200 menos 10x. Essa parte aqui deu para pegar?
Deu sim. Pronto. Quando a gente multiplica os termos todos entre si, resultou bem aqui em termos semelhantes, que são aqueles termos que têm mesma parte literal, mesma letra, aí a gente arrumou. Ficou a função, ó, ax quadrado mais bx mais c. Ficou a função quadrática. E o que é que ele quer, afinal? Ele diz assim, ó, para que a renda seja máxima. Ele deve cobrar por serviço o valor de... Aqui tem duas coisas que ele podia pedir. Qual é a renda máxima? Se ele pedisse qual é a renda máxima, você ia fazer o valor máximo, menos delta sobre 4A. Mas ele não pediu a renda máxima. Ele pediu para que a renda seja máxima, quanto ele tem que cobrar? Ele está dizendo assim, quanto tem que ter o X para a renda ser máxima? Quanto tem que ser o domínio para a imagem ser máxima? Ele está querendo o ponto de máximo. Ele quer o X que vai me trazer o valor máximo dessa função. É o ponto de máximo. E vale, ó, menos B sobre 2A. Se ele pedisse qual é a renda máxima, tu ia ter que fazer isso aqui, ó, menos delta sobre 4A. Mas ele não disse qual é a renda máxima. Ele falou quanto é que tem que ter esse valor para a renda ser máxima. Ele quer o ponto que me dá a renda máxima. Ele quer o ponto de máxima. Por isso que nós fizemos aqui o x do vértice, menos b sobre 2a, que deu 5. Só que esse 5 é só o aumento. Era 10. Aumentou 5. Né? Foi para R$15. Letra D. Melhorou um pouquinho? Melhorou sim. Entendi melhor. Top. Vamos lá. Vamos em frente. Essa aqui, ela é mais simples que a primeira, por quê? Porque ele já deu a equação. Ele deu a equação. A outra, a gente teve que descobrir. É um outro patamar, é outro lance aqui. Mas você está sendo preparado, está sendo preparada para o melhor. Né? E aí, quando aparecer lá, você vai conseguir resolver. Vamos lá. Questão 2. Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade dedetizou todos os bairros, de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número F de infectados é dado pela função F de T menos 2T quadrado mais 120T, em que T é expresso em dia e T0 é o dia anterior à primeira infecção. É que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia. A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda dedetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas. E uma segunda dedetização precisou acontecer. A segunda dedetização começou no... Que dia começou? Vamos lá. A função que ele te deu, que ele nos deu, foi essa. Esse T aqui é em dia, né? E T igual a 0 é o dia anterior à primeira infecção. Olha, quando T é 0, zera isso e zera isso. Então, F é o número de infectados. O número F de infectados. Então, no dia 0 aqui, né? Ele fala aqui T0 não tinha ninguém infectado, mas no T1 já tinha alguém infectado. E que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia? Ele limitou ali. Ela é válida, mas é válida por uns dias, não é? A secretaria decidiu que uma segunda dedetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas. Olha, o número de F de infectados é dado por essa relação. Certo? Então, o número F
de infectados vai ter que ser igual a 1.600 pessoas. Quando isso aqui acontecer, haverá uma segunda dedetização. Veja que, para evitar a epidemia, a Secretaria dedetizou todos os bairros. Então, a primeira dedetização já ocorreu. Então, para evitar, ela já dedetizou. E uma segunda dedetização vai acontecer quando o número de infectados chegar à marca de 1.600. Mas criaram uma regra, uma lei de formação do número de infectados, que é essa, ó, menos 2t ao quadrado, mais 120t. Isso é igual ao número de infectados. E ele quer que seja 1.600. Então, eu vou ter que igualar essa equação aqui, ó, f de t menos 2t quadrado mais 120t, nos dá o total de infectados. E ele quer fazer uma segunda dedetização quando esse número aqui foi igual a 1.600. Então, a equação que ele me deu, menos 2t quadrado mais 120t, eu vou ter que fazer igual a 1.600. Porque ele quer que iguale. Ele fala que a segunda dedetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600. Esse aqui é o número de infectados. E esse número de infectados vai ter que ser igual a 1.600. Vamos arrumar essa equação, ó. Menos 2t ao quadrado mais 120t tá mais 1.600, vou trazer para o primeiro membro, menos 1.600 é igual a zero. Observe aqui que a gente pode, caso a gente queira, dividir essa equação todinha por 2. Ó, dividindo tudo por 2, ficou menos t ao quadrado mais 60t menos 800, que é igual a zero. Observe que aqui tem o A, e esse A é menos 1. Tem um aqui que não precisa aparecer, não é? Aqui é o B, e aqui é o C. A gente vai resolver pela propriedade da soma e do produto, das raízes. Quando eu somar as raízes, quando eu fizer o x' mais o x duas linhas, isso tem que dar menos b sobre a. E quando eu multiplicar, quando eu fizer o produto dessas raízes, quando eu fizer o x' vezes o x duas linhas, isso dá c sobre a. Isso é uma propriedade. Então, a soma das raízes, ó, é menos o b. O b é 60. Então, menos 60 pelo a, que o a é menos 1. Menos 1. Menos com menos é mais. 60 dividido por 1, ó, é 60. E aqui, ó, é C sobre A. C, que é menos 800. Pelo A, que é menos 1. Menos com menos é mais. 800. Agora, eu vou ter que parar e tentar descobrir dois números que somados dê 60 e multiplicados dê 800. Você tem um palpite aí em me dizer dois números que somados dê 60 e multiplicados dê 800? Se ficar difícil por aí, eu uso a fórmula de Bhaskara. E aí? Olha,
Eu posso pensar aqui no 20 e no 40. Quando eu somar 20 mais 40, dá 60. Ó. 60. E 20 vezes 40 dá quanto? 800. Então, a primeira dedetização já ocorreu. E a segunda vai acontecer quando tiverem lá 1.600 infectados. Vai acontecer em 20 dias e vai acontecer em 40 dias. Então, a próxima dedetização é em 20 dias. E aqui, ó. Porque a primeira já aconteceu, não é mesmo? E aí acabou. Pronto. Questão finalizada. Ah, professor, eu queria fazer pela fórmula de Bhaskara. Olha, eu vou iniciar bem aqui e você tenta depois. Ó, delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Você vai substituir, ó, B ao quadrado. O B é 60. 60 ao quadrado, não é isso? Menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 800. Você vai fazer essas continhas e vai achar o delta depois. Depois tu faz x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. X é igual a menos o b. O b é 60. Mais ou menos raiz quadrada de delta por 2 vezes o a, que é menos 1. Daqui tu vai tirar um x', que é o menos 60, mais a raiz quadrada do delta, que você vai encontrar, dividido por menos 2. E também vai extrair um x duas linhas, que é o menos o b, no caso, menos 60, que colocasse mais, aí entra menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a, que vai dar o menos 2. Aqui você vai encontrar um valor e aqui o outro. Um vai ser 40 e o outro vai ser 120. Beleza? E essa? Diz aí o que você achou dessa. Essa aí fez mais sentido? Foi mais difícil? Foi mais fácil que a primeira? Eu imagino que ela foi mais fácil, porque ele já deu a equação de mão beijada. O que você acha? Foi mais tranquila que a anterior. Mais tranquilo um pouquinho, né? Mais tranquilo um pouquinho. Eu concordo também. Olha, essa próxima aí é mais tranquila que essa. Vê que eu comecei logo legal. Não tem problema. Tá? Depois você vai refazendo. Bora analisar essa aqui, ó. Questão 3. Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidade de unidades variáveis. O lucro obtido é dado pela expressão. Ele deu de novo, de mão beijada, a expressão aqui para a gente. A função quadrática, ele entregou aqui. Vou colocar logo ela aqui para a gente. Ó. L de x é igual a menos x ao quadrado mais 12x menos 20. Onde x representa a quantidade de bonés contidos no pacote. Então, x é a quantidade de bonés e L de x é o lucro. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo, olha quem apareceu aqui, um lucro máximo. Ele quer um lucro máximo. Para obter o lucro máximo, para chegar no lucro máximo, nas vendas, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual. Olha,
essa quantidade de bonés em cada pacote é o X. Essa quantidade de bonés em cada pacote é o X. Que ele me conta bem aqui, ó. O que é que representa o X? Ó? Representa a quantidade de bonés. Veja que ele está querendo a quantidade de bonés para obter o lucro máximo. Para obter o lucro máximo. Ei, o A é menor do que zero, com cavidade voltada para baixo. Se eu pensar aqui nos eixos coordenados, x e y, eu tenho aqui o y e o x, aqui está o vértice. Esse aqui é o y do vértice. Ele é o valor máximo. E esse aqui é o x do vértice. Ele é o ponto de máximo. O x do vértice é menos b sobre 2a. O y do vértice é menos delta sobre 4a. O Enem vai perguntar isso de você. Ele quer saber se você sabe quem é quem. E já nessa aula, você já vai terminar sabendo quem é quem. Veja, para obter o lucro máximo, é diferente se ele falasse assim, calcule o lucro máximo. Qual é o lucro máximo? Eu quero saber o lucro máximo. Aí seria menos delta sobre 4A. É o valor máximo. Porque isso aqui é o lucro. Mas só que ele não quer o lucro máximo. Ele fala, para eu chegar no lucro máximo, para eu obter o lucro máximo, quanto tem que ser o X? Qual deve ser a quantidade de bonés? X. Ó. Então, ele quer o ponto que me traz o lucro máximo. Ele quer o ponto de máximo. Aqui você tem o A, ó, que é menos 1, o B, que é 12, e o C, que é menos 20. Ele quer o X do vértice, que é menos B sobre 2A. Então, menos o B, que é 12, por 2 vezes o A, que é menos 1. Menos com menos é mais. E 12 dividido por 2 é 6. Tem que ter 6 bonés em cada pacote. Diz aí, o que você achou dessa? Essa aí foi a melhor de todas? Foi a mais difícil? Como é que tá aí? Fale aí o que você achou. Essa foi mais tranquila que a outra. Acho que é mais fácil até agora. Eu entendi mais rápido. Essa aí dá até uma alegria, né? Dá até uma Sim. alegria. Essa aí, poxa, eu consigo, né? Vai dar certo. Aí, quando eu preparei a aula, eu pensei, eu vou começar por essa. Aí eu pensei, não, eu vou logo mostrar um cenário logo invertido aqui. Pegar logo legal. E aí depois refaz, vai refazendo, vai treinando, vai olhando, e vai fortalecendo aí a situação. A gente vai fazer um intervalinho, um intervalo de 1 minuto, tá? Fazer o nosso intervalo de 1 minuto e a gente já retoma. É importante levantar a cadeira, levanta, vai lá na torneira, joga uma água no rosto, né? Morde um pedacinho de pão e volta. Tá? É só para circular esse sangue melhor. Em seguida, a gente vai para outra questão.
E aí, pessoal, vamos lá de volta. Cadê vocês? Vamos lá. Estava tentando achar uma com menos trabalho, mas as de hoje estão bem legais. Vamos lá. E essa belezura aqui. Questão 5. Já estão aí? Podemos seguir? Já estão de volta? Sim, sim. Vamos lá, então. Questão 5. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno do eixo Z, conforme mostra a figura. Aqui é o seguinte, ó. Ele fala que tem a parábola, e essa parábola fez uma rotação em torno de um eixo. Tem um eixo aqui que ele chamou de Z, o eixo Z. E essa parábola girou aqui, ó. Fez uma rotação aqui. Ela foi girando aqui ao redor desse eixo. Certo? Ela faz uma rotação aqui. Quando ela faz essa rotação, ela gerou a taça. É isso que ele fala. Só que ele fez todo o desenho para a gente. E entregou tudo. Né? Mas aqui está a parábola. A parábola, ó, aqui, ó. E aqui é o eixo Z, ó, que é o eixo de rotação. Ele ficou fixo aqui, né? E a parábola girou aqui em torno desse eixo. Ela foi girando aqui, ó, conforme eu desenhei lá. Ela vai girando e forma a taça. É isso que acontece. Uma informação importante dentro de uma função quadrática é quando você tem aqui, ó, colocar aqui os eixos x e y, e aqui uma parábola qualquer. Ela tem essa forma, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, a forma geral dela. Esse ponto onde toca o eixo dos y, ele é o C. Porque, olha, quando o x é zero, o y é o C. Ó. Se o x é zero, zero é isso aqui, zero isso aqui. Se o x é igual a zero e o y é igual a quanto? Ó, C. Então, o ponto onde o gráfico toca o eixo dos y, ele é o C. Ó. Sempre. Certo? A função real que representa a parábola no plano cartesiano da figura dada pela lei, está bem aqui a lei. Ó. Vou trazer essa lei para cá, para o lado. F de x, que é igual a 3 sobre 2 x ao quadrado menos 6x mais c. Onde C é a medida da altura do líquido contida na taça. Aqui C é a altura desse líquido contido na taça. Em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola. Esse ponto V representa o vértice da parábola. Localizado sobre o eixo X. Quando ele fala que está em cima do eixo X, é porque o Y é zero. Eu posso pensar nesse vértice aqui como sendo um ponto X do vértice
e o y que é quanto? Ó? 0. Se eu quiser explorar pelo x do vértice. Eu sei que ele é o vértice e ele está localizado sobre o eixo x. Um ponto pertence ao eixo das abscissas, ao eixo x, quando a ordenada, quando o y é 0, é o ponto x e 0. Eu sei que menos b sobre 2a é quem? É esse x do vértice. Eu sei também que o menos delta sobre 4a vai ser 0, que é o y do vértice. Bem, vamos em frente. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é... Vamos obter logo esse x do vértice. Eu vou chamar aqui de cálculo A. Bem, aqui nós temos o A, ó. Aqui nós temos o B. E o C, eu preciso dele. O C é exatamente a altura do líquido. Então, eu sei que o x do vértice aqui, ó, é menos b sobre 2a. O x do vértice é menos b sobre 2a, porque ele me deu aqui o vértice, não é? Ele me disse aqui que o vértice está em cima do eixo. Eu já tenho aqui como obter esse x do vértice. Bora lá. O x do vértice vai ser menos o b. E o b é menos 6. Ó. Menos 6 por 2 vezes o a. Dividido por 2 vezes o a. E o a é 3 sobre 2. Ó. 3 sobre 2. Então, o x do vértice vai ser... Simplifica esse 2 e esse 2. Menos com menos é mais. Ficou ser dividido por 3, que é 2. Então, esse ponto eu já encontrei. Ele é um ponto... X do vértice é 2. Ele é 2 e 0. Bem, de posse dele, eu posso agora fazer as minhas substituições na minha função. Eu sei que esse ponto, que agora ele é 2 para x e 0 para y, a função passa nele. Ele pertence à função. Quem é a função? Ele me entregou. Cálculo B. A função é f de x igual, ele me deu aqui. F de x é o mesmo que y. A função ela é y igual, que é o mesmo f de x. Ó. 3 sobre 2, x ao quadrado, menos 6x mais c. Observe que esse ponto aqui é o x e esse ponto aqui é o y. X e y. E eu posso substituir esses pontos na função. Por quê? Porque o ponto pertence à função. O gráfico dessa função, essa parábola, passa no ponto 2 e 0. O ponto 2 e 0 é exatamente o vértice dessa função. Então, bem aqui, ó, eu vou colocar o y, que é 0, e aqui eu vou colocar o x, que é quanto? Ó? 2. Desculpa. Então, como esse ponto, esse vértice, 2 e 0, ele pertence a f de x. Ele pertence a y. Se ele pertence à função, esse x e esse y, eu posso substituir na função. Vamos lá. O y é 0. Que é igual a 3 sobre 2 vezes o x. Mas o x é 2. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Menos 6 vezes o x, ó, que é 2. Mais o c. O c eu não tenho. Inclusive, o c eu quero. Ficou assim, ó. 0 é igual. Ó, 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. 12 dividido por 2 é 6.
menos 2 vezes 6 aqui, ó. 2 vezes 6 é 12 mais C. Vamos passar o 6 para o primeiro membro. Está mais 6, vem menos 6. O menos 12 para o primeiro membro. Está menos 12, vai mais 12, que é igual a C. C vai ser igual. 12 menos 6 é 6. E é exatamente esse C que ele procura. O C é o ponto onde o gráfico toca o eixo dos y. E foi exatamente o que ele colocou aqui como sendo a altura do líquido na taça. Então, 6 é o nosso gabarito, letra E. Não, mais fácil logo não, pessoal. Vamos recapitular. Essa aqui, ele deu a função aqui de mão beijada também. Ele entregou a função na questão. E disse que aqui era uma parábola, que ela fez uma rotação, tem o eixo de rotação. Ela fez uma rotação de 360 graus. Ela fez uma rotação completa e formou essa taça aqui. E disse que esse era o vértice. E falou que o vértice estava sobre o eixo X. Um ponto está sobre o eixo X quando o Y é zero, ó. E como ele falou que era vértice, esse aqui é menos B sobre 2A. Nós tratamos de encontrar esse menos B sobre 2A, que foi 2. Então, o vértice é o ponto 2 e 0. Está aqui o X do vértice, menos B sobre 2A, que deu 2. E o Y é 0. Por que mesmo é 0, professor? Porque ele falou que o vértice estava localizado sobre o eixo X. Um ponto pertence ao eixo das abscissas, ao eixo X, quando o Y é 0. Quando ele falou assim, localizado sobre o eixo X, é que ele não vai te dizer assim, olha, o Y é 0. Não, ele quer que você chegue a essa conclusão. Se ele está localizado sobre o eixo X, é porque esse vértice, esse Y do vértice aqui, ó, vai ser quanto? Vai ser 0. Muito bem. De posse desse vértice, eu encontrei o X do vértice, que é 2 e 0. Bem, a minha função que ele apresenta não tem o C, mas eu sei que eu posso substituir um ponto que pertence a ela. Esse aqui, ó, é o Y, que ele é 0. E esse cara aqui é o X, e ele vale quanto? Ó? 2. Esses pontos, esse ponto, ele pertence à função. Ele faz parte da função, ele está lá dentro, inserido nela. A função passa em cima desse ponto. Então, eu posso pegar o x e o y desse ponto e substituir na função, porque a função passa em cima dele. Quando eu faço essas continhas, eu acho C, que era o que ele queria, que era a altura do líquido aqui na taça. Pronto. É isso aí, a nossa questãozinha. Deu para pegar? Beleza, gente. Vamos lá. Vamos em frente. Vamos para a questão de número 11. Questão de número 11. Vamos lá. Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A secção transversal... O que é secção transversal? Pensa num fio. Não. Pensa aqui uma pirâmide. Qualquer. Pronto. Se eu fizer um corte por um plano, aqui é a base da pirâmide e as laterais são essas faces. Se eu faço um corte por um plano paralelo a essa base, é chamado isso de secção transversal. Pensa num cilindro.
Aí eu tenho as bases aí do cilindro. As bases paralelas. Aí eu faço um corte por um plano paralelo à base. Isso é uma secção transversal. É um corte feito por um plano paralelo à base. A secção transversal do túnel e a tampa de concreto tem contornos de um arco de parábola e mesmas dimensões. Então, ele está me dizendo que a entrada aí desse túnel, a porta desse túnel aí, é uma parábola. É isso aqui. Para determinar o custo da obra, o engenheiro deve calcular a área sob o arco parabólico. Calcular a área sob o arco parabólico. Ele quer essa área que está aqui, ó. Tem que calcular a área sob o arco parabólico, para ele poder fazer a tampa de concreto. O engenheiro deve calcular a área sob o arco parabólico em questão, usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical. O eixo de simetria da parábola é esse bem aqui, ó. Passa bem aqui no vértice da parábola. O pontinho aqui é o vértice da parábola. E o eixo de simetria, porque o que acontece para a esquerda acontece para a direita. É simétrico. Ele obteve a seguinte equação para a parábola. De novo, ele me deu de mão beijada, ó. Y igual a 9 menos x ao quadrado. Veja que o B é zero. Olha essa equação como ela é. Olha, ela é y igual a menos o x ao quadrado mais 0 vezes x mais 9. Olha o A aqui, ó, que é menos 1. O B, ele não apareceu, tá vendo? Olha, ele é 0. E o C é quanto? Ó? 9. Ei, eu tenho C. O C é 9. E o C é exatamente o ponto onde ela toca o eixo dos Y, ó. Que coincidiu com o vértice. Então, isso aqui é quanto? Ó? 9. Ele me entregou de mão beijada, bem aqui. E ainda, esse x' bem aqui e esse x duas linhas serão simétricos. Um vai ser o oposto do outro. Como é que o senhor sabe, professor? Isso acontece toda vez que o B é zero. Toda vez que o B é zero, as raízes são simétricas. Vamos obtê-las, então. Como é que eu posso fazer isso aqui? Bem, eu posso usar a fórmula de Bhaskara, eu posso usar a propriedade da soma e do produto, mas eu posso pegar direto e fazer aqui, ó, o y igual a zero. Quando o y é zero, quanto é o x? Vai ficar assim, ó, zero é igual a 9 menos o x ao quadrado. Vou pegar esse menos x ao quadrado e vou trazer para o primeiro membro. Ficou x ao quadrado é igual a 9. Quando isso acontece, fica x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Olha, quanto é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 é 3. Mas quando eu faço aqui na equação, x² é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. X é igual a mais ou menos, raiz quadrada de 9 é quanto? Ó? 3. Depois, eu volto nessa parte aqui desse mais ou menos e explico por que fica mesmo mais ou menos. Mas, por enquanto, aqui, ó, você já tem que uma raiz é menos 3 e a outra raiz é mais 3. Aqui é menos 3 e aqui é mais 3. Feito isso, você viu que constatou que são mesmo simétricas, porque o B é zero. Toda vez que esse B é zero, as raízes são simétricas.
quanto é essa base todinha aqui do túnel? Veja, aqui está indo de menos 3 a 3. Em valor absoluto, é 3 mais 3, que é quanto? 6 metros. 6 metros. Bem, eu vou recapitular o que eu fiz e vou voltar na questão. Ele me disse que a entrada do túnel era essa parábola aqui, e aqui ele quer fazer uma tampa de concreto. Beleza. Ele me deu a parábola, ele me entregou de mão beijada. Quando eu bati o olho, eu vi logo o C, que é 9. Então, aqui é 9. Bem aqui é 9. Né? Eu observei que o B era 0. Aí eu já desconfiei. Opa, as raízes vão ser simétricas. Nem precisava, isso aqui eu coloquei só de observação. Esse conhecimento de saber que é simétrica era indiferente para essa questão. Muito bem. Aí eu obtive as raízes. Como é que eu faço? Eu faço o y igual a 0. Quando eu fiz o y igual a 0, eu achei que x² é igual a 9. X é igual mais ou menos a raiz quadrada de 9. E x é igual mais ou menos 3. Então, aqui a raiz é menos 3 e 3. Aí eu tenho essa base todinha, que é quanto em valor absoluto? Ó, 6. Pronto. Sendo x e y medidos em metros. Sabe-se que a área sob a parábola, que é exatamente o que ele quer. A área sob a parábola é o que ele está querendo calcular. Essa área sob a parábola é o que ele está querendo calcular. Como esta é igual a 2/3 da área do retângulo, cujas dimensões são respectivamente iguais à base e à altura da entrada do túnel. Ele já me explicou que essa entrada desse túnel, que ele menciona aqui, é exatamente esse arco de parábola. Tem esses contornos do arco de parábola, a entrada desse túnel. E ele me disse que a área sob o arco de parábola, ela é igual a quem? A 2/3 da área de um retângulo. Que retângulo? Cujas dimensões são a base e a altura da entrada do túnel. Então, a base e a altura da entrada do túnel. Bem aqui eu tenho a base da entrada do túnel. E aqui eu tenho a altura. Ó. E aqui eu formo o retângulo que ele menciona na questão. A área sob o arco de parábola, essa área aqui, ela é 2/3 da área do retângulo. Um retângulo de base 6 e altura 9. Ó. Isso aqui é 9. A área de retângulo é a base vezes a altura. Então, vai ser 6 vezes 9. Ó. 6 vezes 9. Quem é isso mesmo, professor? É a área do retângulo. Por que isso mesmo, professor? Porque ele falou que a área sob o arco de parábola, ela é quanto? Ela é 2/3. Ela é 2/3. De quem? Da área do retângulo. Que retângulo? Cujas dimensões são, respectivamente, ou seja, nessa ordem, iguais à base e à altura da entrada do túnel. A base da entrada do túnel é 6 e a altura da entrada do túnel é 9. Como foi mesmo que a gente chegou nesse 9, professor? 9 é o C, é o ponto onde o gráfico toca o eixo dos Y. Quando ele me disse que aqui era o vértice, ele queria que eu chegasse no vértice, talvez fazendo o Y do vértice, que é menos delta sobre 4A. Isso poderia me dar trabalho. Eu vou chegar aqui que é 9. Só que eu não preciso fazer isso, porque eu sei que o Y, no caso, o ponto onde o gráfico toca o eixo dos Y, é o C. E o C ele me entregou de mão beijada. O C é quanto? Ó? É o 9.
E aí, fazendo essas continhas, a gente chega na área dessa parábola, dessa curva, né? Vamos lá. 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 9 é 36 metros quadrados. Nosso gabarito, letra C. Olha só que questão legal. Que pintura. E aí, deu para entender? Muito bem. Muito top. Vamos ali a nossa questão de número 8, pessoal. Dê uma lida aí na questão de número 8. Vamos lá, página 8 de nosso livrinho. Vamos lá. Um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica. Então, é uma função quadrática mesmo. E a altura máxima que atinge em relação ao solo é de 25 metros. Ele deu aqui, ó, 150 metros aqui foi o alcance, né? E essa altura máxima aqui foi 25 metros. Admita um sistema de coordenadas x, y, em que o eixo vertical y está representada, em que no eixo vertical y está representada a altura e no eixo horizontal x está representada a distância, ambas em metro. Considere que o canhão está no ponto 150 e 0. Então, ele está pedindo aqui para eu considerar e fazer bem aqui o eixo dos y. O eixo dos y. E aqui o eixo dos x. Aqui eu tenho y e aqui eu tenho x. O canhão está num ponto que é 150 para x e 0 para y. Ele está bem em cima do eixo x, né? O y é 0. Conforme ele fala, 150 e 0. E que o projeto atinge o solo no ponto 0 e 0. É a origem do sistema cartesiano. 0 e 0. Esse ponto aqui é o vértice. O vértice o x do vértice está no meio do caminho aqui, ó. Esse ponto bem aqui, se tudo é 150 e aqui o vértice vai ter o eixo de simetria, eu tenho que aqui vai ser 75. Então, o x aqui é 75 e o y vai ser quanto? 25. A equação da parábola, que representa a trajetória descrita pelo projétil, aqui tem várias situações.
Olha, várias formas de fazer. Eu posso trabalhar esses 3 pontos, né? E substituir esse ponto, depois esse, depois esse. Eu já sei que o C é 0, né? Aqui, tu vê que não aparece C em nenhuma. Ó. O C é o ponto onde o gráfico toca o eixo dos Y. E é 0. Aí tu vê que nenhuma apareceu mesmo. O C, ó. É? Não tem. C é 0. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou usar essa relação para essa questão, bem aqui, para a gente experimentar. E depois vai ficar de dever de casa você fazer outra. É a forma fatorada que a gente vai trabalhar. A forma fatorada, ela ajuda a gente quando eu tenho as raízes. Ó, o A é x menos x1, que é a primeira raiz, vezes x menos x2, que é a outra raiz. É ele que eu vou trabalhar aqui em nossa questão. Vou ir lá com calma. Olha, o cálculo A. Eu tenho aqui, ó, y é igual a A vezes x menos o x' vezes x menos o x, duas linhas. Vamos substituir. Veja que eu só tenho que achar o A aqui. Né? E aqui as raízes eu tenho. Raiz são, no caso, a abscissa, o x do ponto onde as retas, o gráfico, a função, a parábola, toca o eixo do x. Uma raiz aqui é 0 e a outra raiz aqui é 150. 0 e 150. A gente vai fazer essas substituições. Então, o y é igual a vezes x menos o x', que é a primeira raiz, e é 0, vezes x menos x duas linhas, que é a segunda raiz, e é o 150. Estou usando a forma fatorada da equação. Porque eu tenho as raízes. Y é igual a vezes x menos 0 é x, vezes aqui x menos 150. Ah, professor, eu tenho que multiplicar esse com esse e com esse? Tem. Só que eu já vou substituir o outro ponto, porque eu não tenho A. Esse ponto aqui, ele pertence à função. Esse x do vértice, esse y do vértice, é um ponto que está dentro aqui da função. Então, eu posso pegar esse x e y e substituir na função. Vamos fazer isso. Ó. Esse x e esse y, a gente vai substituir na função. Quanto é que é o y? O y é 25. É 25. É o y do vértice. É a maior altura ali, ó. É 25. Então, ele faz parte da função. Eu vou substituir nela, que é igual a A. E quem é o x para quando o y é 25? Quando o y é 25, o x é 75 aqui, ó. Então, 75. Veja o eixo de simetria. Lembra? O que acontece para a esquerda vai acontecer aqui para a direita. Bem ao meio, é 75, 75. Então, vezes o x, que é 75 menos 150. Ficou. Dessa maneira, eu obtenho o A. Ó, 25 é igual a A vezes 75 vezes. Quanto é que é? 75 menos 150. Repete o sinal do maior e subtrai. Vai dar menos 75. Bem, aqui eu vou simplificar. Eu vou dividir aqui. Esse 25 eu vou dividir por 25, que vai dar 1. E esse 75 eu vou dividir por 25, que vai dar 3. O que foi que sobrou?
Sobrou 1, que é igual a A vezes 3 vezes menos 75. Eu dividi aqui por 25, que deu 1, e dividi por 25, que deu 3. Vou passar agora esse 3 vezes menos 75 dividindo. Ficou 1 dividido por 3 vezes 75 é 225. Negativo aqui, que mais com menos vai dar menos. E esse é o A. Observe que eu consegui agora montar a equação. Porque na forma fatorada, aqui, ó, eu só precisava do A. Está bem aqui ela, ó. E eu precisava apenas do A. De posse do A, bem aqui na forma fatorada, que é menos 1 para 225, eu tenho a minha equação. Cálculo B, vou pôr ele aqui ao lado. Cálculo B. Quem é a forma fatorada? É essa. Y igual a A, x menos x' vezes x menos x duas linhas. Que eu já tinha feito a substituição bem aqui, ó. Vou pegar desse ponto. Y é igual a A vezes x menos 0, que era o x', que é só mesmo x, vezes x menos o x duas linhas, que é 150. Só que o A gente tem. O A nós encontramos. E o A é menos 1 por 225. No lugar desse A, eu vou colocar menos 1 por 225. 225. Aí eu vou vezes x vezes x menos 150. Olha, essa é a função. Quando eu multiplicar os termos entre si, fica o x quadrado. E aqui o 150x. Eu tenho que procurar isso aqui. O que é que eu vou fazer? Ó, quando eu chego aqui, eu tenho que olhar para eu ver que não tem. Aqui está o y isolado, mas aqui não está o y isolado. Então, eu vou ter que começar a adequar a minha resposta ao que se apresenta nas alternativas. O y isolado é mais ou menos isso aqui, ó. Não tem. Parecido. Né? Então, eu vou passar esse 225 multiplicando. Ficou 225y, que é igual. Ó, menos x vezes x é menos x ao quadrado. Menos x vezes menos 150. Menos com menos é mais. Mais 150 vezes x é 150x. E a gente encontra essa belezura ali, na letra E. Ó, 225y menos x quadrado mais 150x. Olha que lindeza de questão. E aí você aproveita e treina a forma fatorada. O y é igual a vezes x menos o x', que é uma raiz, vezes x menos o x duas linhas, que é a outra raiz. O alvo aqui foi te apresentar essa outra forma de trabalhar uma função quadrática. Recapitulando, a gente colocou a raiz, que foi 0,150, porque 0 e 150 eram os pontos onde tocava o eixo do x. Aí a gente colocou o 0 e 150, encontramos aqui a equação. Só que a equação eu não tinha nem y, nem x e nem o a. Só que esse ponto que ele me disse que era o vértice, e nós vimos que era 75 por 25. Esse era o vértice, ele conta na questão, que era o vértice aqui dessa parábola. E aí, quando eu substituo o x, que é 75, ó, o x, que é 75, e o y, que é 25, nós fizemos as continhas e encontramos que o a é menos 1, 225 avo. É isso? E aí, de posse desse a gente volta na nossa equação fatorada e substitui o a bem aqui, ó.
o A é menos 1 para 225. Aí eu repeti, só que agora eu já não ponho o vértice, né? O x e o y do vértice, esse 25 e esse 75, só substitui eles para eu achar o A. Quando eu achei o A, eu volto à equação e só entra aqui o x', que é 0, e o x duas linhas, que é o 150. Esse y e esse x ficam na equação, é claro. Eu não vou mais substituir nenhum ponto neles. E aqui entrou o A. Passei o 225 multiplicando, e o menos x multiplicou o x e também o 150. Chegamos como resposta à letra E. Tranquilo? Essa aí foi fácil, extremamente fácil. Essa aí foi fácil demais ou foi facílima? Que tal essa? Essa aí deu para entender, pessoal? O que você achou dessa questão? Difícil, mais ou menos? Fácil? Deu para entender? Dá para refazer depois? Uns sim, uns não, né? Mas, Lívia, me fala aí, dá para eu ir para outra? Ficou travosa, mas deu para entender? Como é que tá aí? Essa eu achei mais complicada. Na parte que o senhor dividiu a função tudo por 25, daí eu já buguei bastante. Aí eu já não acompanhei mais. Já ficou difícil bem aqui, nessa parte, né? Aqui. Aqui não precisava fazer essa divisão, né? Ó, que era que a gente tinha? Tinha 25, que era igual a A vezes 75, vezes 75 menos 150. Isso era o que nós tínhamos. Quando? Quando eu substituí o vértice, o y do vértice e o x do vértice. O objetivo, quando eu fiz essa substituição, era achar o A. A minha equação é essa. Essa é a minha equação. E ela vem de onde? Da forma fatorada, onde o x' é uma raiz e é 0, e o x duas linhas é a outra raiz, que é 150. São os pontos onde o gráfico toca lá o eixo do x, né? No 0 e no 150. Essa forma fatorada, ela me ajuda muito quando eu já tenho as raízes, ó. Aí eu acho, só fico pendente de obter o A. Bem, aí fazendo dessa forma aqui, o que é que acontece? Fica 25, que é igual a vezes 75, vezes. Aqui, ó, vou subtrair. 150 menos 75 é menos 75. E esse todinho eu vou passar dividindo, ó. Ficou 25 dividido por 75 vezes menos 75. Esse é o A. Aí o que eu fiz foi dividir aqui por 25, que deu 1. Ó, dividir por 25, que deu 1. E esse aqui eu também dividi por 25, que deu 3. O que foi que sobrou? Sobrou aqui, ó, mais com menos é menos 1. E 3 vezes 75, que é o 225, que é igual ao A. Aí depois você refaz, porque você pode fazer a simplificação antes. Logo, lá em cima, eu vi que estava multiplicando bem aqui, aí eu aproveitei o embalo aqui logo. Mas você podia ter passado dividindo, a pessoa queria multiplicar 75 vezes 75 e depois dividir por 25, pode também. Vai ficar um pouco pior a situação. Aí você treina aí, tá bem? Outra maneira que eu quero que vocês dêem uma olhadinha, sim, aí depois que eu achei esse valor, né, eu volto na minha equação. Essa é a minha equação. De onde ela vem mesmo, professor? Da forma fatorada. Y é A vezes x menos uma raiz, que era 0, vezes x menos a outra raiz, que era 150.
Quando eu arrumo isso, ela vem para cá, ó. Para cá. É a maneira que você tem de obter a equação quadrática direto, já se você tiver as raízes. Mas o A que eu estava precisando, que eu já encontrei aqui, ó. Quando foi mesmo que a gente encontrou o A? Quando a gente colocou o vértice, quando a gente substituiu o vértice aqui. Então, agora da minha equação eu tenho o A. Eu só quero isso. Passei o 225 multiplicando, e esse menos x fez vezes x, que deu menos x quadrado, e menos x vezes menos 150, que foi mais 150x. Pronto, matamos, foi a letra E. Vocês vão fazer essa mesma questão, se possível, ainda hoje. Dessa maneira, bem aqui, ó. Você tem 3 pontos por onde passa essa parábola. Essa parábola tem esse ponto bem aqui, que ele é o 0 e 0, que é na origem. Tem esse ponto bem aqui, que ele é o 150 e 0. E tem o vértice, que ele é o ponto 75 e 25. Você sabe que y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. O c tu já tem. O c é 0, porque o c é o ponto onde o gráfico toca o eixo dos y. E eu já estou vendo que ele é 0. Então, a tua função está melhor ainda. Y igual a x ao quadrado mais bx. Porque esse c é quanto? É 0. Você vai substituir esse ponto, ó, 0 e 0. No lugar desse... Não, 0 e 0, mas não. Que o 0 e 0 já te deu c, que é 0. Tu vai substituir esse ponto bem aqui, ó. 25 para y. É a vezes o x, que é 75 ao quadrado, mais o b vezes o x, que é 75. Você está substituindo esse ponto, 75 e 25. Esse ponto você substituiu aqui, nessa equação. E depois, você vai substituir o outro ponto. Você tem aqui, ó, y igual a ax ao quadrado mais bx. E tu tens um outro ponto que também essa curva passa lá, que é o 150 e o 0, o x e o y. Você vai substituir aqui. O y, que é 0, a vezes o x ao quadrado, que é o 150, só que ao quadrado, mais b vezes x, que é 150. Olha aí, tu tens uma equação bem aqui. Essa equação, ela está envolvendo b e a. E tu tens uma outra equação que está envolvendo também b e a. Tu vai fazer um sistema dessas equações. Ou vai isolar o A aqui e substituir no outro, ou vai isolar o A daqui, isolar o A daqui, depois igualar, vai resolvendo por comparação. Ou você vai somar termo a termo. Ah, aqui está mais 150B, e aqui está mais 75B. Se você multiplicar isso aqui por menos 2, vai ficar menos 150B. E aqui com mais 150B, simplifica e você vai achar o valor do B. Então, é uma outra maneira que você tem para encontrar o A, o B e o C e montar a sua equação. Você vai fazer isso aqui de dever de casa. E eu vou resolver essa questão ainda numa outra aula,
de outro modo. Entendeu? Ou uma parecida, uma semelhante a essa, eu faço dessa maneira. Mas essa aqui é o seu dever de casa. Seu dever de casa. Certo? Recapitulando, tu vai pegar esse ponto bem aqui, 75 e 25, e vai jogar no x, 75, e no y, 25. Vai ter uma primeira equação em função de a e b. E depois tu vai pegar o outro ponto, 150 e 0. No lugar do x, tu vai colocar o 150, e no lugar do y, tu vai pôr o 0. E tu vai ter uma outra equação em função de a e b. E agora tu vai ter que fazer um sistema de equação e achar o A e o B. Pronto. E aí tu vai montar a tua equação, porque o C tu já sabe que ele é 0. Vamos fazer uma outra aqui para finalizar. Uma facinho, guardei essa fácil para o final, para a gente não esquentar a cabeça na reta final. Eu quero que você leia essa questão, por favor, para a gente fazer. Ela é facinho. Ela dura aí alguns segundos para terminar essa questão. Mas leia, vamos lá. Gente, função quadrática está no Enem. Você vai abrir a sua prova em novembro agora. Você vai se deparar com uma questão de função quadrática. Entendeu? Você viu aí que tem coisa muito fácil, mais ou menos. Poucas, né? Poucas ele coloca ali fácil. Ele melhora um pouco, ele avança legal aí. Ele aprofunda. Provavelmente, na próxima aula, eu fale ainda a função quadrática. A gente também sabe que vai cair a função quadrática, eu não preciso sair atropelando, já ia para a equação exponencial, função exponencial na próxima aula. Mas a gente pode dar uma segurada e ir novamente a função quadrática. Eu acho que vai ser bom. Eu vou escolher mais umas questões para a gente trabalhar na semana que vem para fortalecer essa função quadrática. Bom? Vamos lá. Assim, vai lá, 1 minuto para te fazer a questãozinha. 1 minutinho, por favor. Vamos lá? Questão 9. Ainda não. Tá, tudo bem, tudo bem. Mais 1 minutinho. Tá? Bora lá? Vamos lá. Olha só. Em certa página de um livro, foi anotada uma senha. Para se descobrir qual é a página, veja que ele não quer a senha, né? Ele meteu uma senha aqui, parecia que ele ia querer colocar ali, sei lá, uma análise combinatória,
uma sequência ali, mas ele só disse que foi anotada uma senha, podia ter sido, foi feito um desenho, foi colado uma figura, ele resolveu dizer que era uma senha. Para se descobrir qual é a página, veja que ele quer a página. Dispõe-se da informação de que a soma dos quadrados dos 3 números correspondentes à página da senha, à página anterior e à página posterior é igual a um certo número K. Então, ele está me dizendo que a página da senha, vou chamar aqui de, assim, N. Vou continuar. Denotando por N o número da página da senha, qual é a expressão que relaciona N e K? Então, a página da senha é N. A página posterior, você concorda comigo que é N mais 1? E a página anterior é N menos 1. É isso? Porque ele fala o seguinte, tem a página da senha, a página anterior e a posterior. Então, se a página da senha é N, a próxima é N mais 1 e a anterior é N menos 1. Se eu erro aqui e ponho N, a próxima N mais 1 e a próxima N mais 1 mais 1, ou seja, N mais 2, eu errei a questão. Porque ele falou que a N, a da senha, é a do meio. Então, denotando por N o número da página da senha. N é o número da página da senha. E ele me disse aqui que ele tem a página da senha. Essa página da senha é N. A página anterior é N menos 1 e a página posterior, a da senha. Se a da senha é N, a posterior, a da senha, é N mais 1. Esse era o cuidado que eu tinha que ter. Se eu descuidasse aqui, se eu não prestasse atenção nisso, porque, veja, ele não me deu em ordem. Ele podia colocar a página anterior, a página da senha e a página posterior. Veja que ele dá uma revirada aqui, ó. Isso foi pensado, não foi por acaso. Então, a soma dos quadrados. Então, é n menos 1 ao quadrado mais n ao quadrado mais n mais 1 ao quadrado. Isso é igual ao número K. Certo? Pronto. Que será informado posteriormente. É daí que vai nascer a senha, tá? Enfim. Né? Só pode. Bem, denotando por N o número da página da senha, qual é a expressão que relaciona N e K? Isso aqui é um produto notável. Lembra disso aqui? Ó? Veja lá as aulas iniciais lá sobre matemática básica. É o quadrado da diferença. Esse aqui é o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso tudo aqui é esse n menos 1 ao quadrado. É o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Professor, do jeito que você menos, vem aqui, esse já é n para cá, quando eu fiz o jogo de sinal. Mas, porque lembra disso, que n menos 1 ao quadrado, ó, é n menos 1 vezes n menos 1. Multiplica aqui os termos entre si, ó. Quando eu faço essa conta, eu encontro esse produto notável. Aí mais o n ao quadrado bem aqui, ó. Mais. Agora o n mais 1 ao quadrado. N mais 1 ao quadrado. É semelhante a esse, só que é tudo mais. É o quadrado do primeiro termo. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. Isso aqui tudinho é o n mais 1 ao quadrado. Isso é igual a K. Ora, n ao quadrado mais n ao quadrado mais n ao quadrado dá 3n ao quadrado. Menos 2n vezes 1 é menos 2n. Mais 2n vezes 1 é mais 2n. Eles são simétricos. Simplifica esse com esse, que deu 0. Aí eu tenho 1
mais 1, que deu 2, mais 2. Isso é igual ao K. Não tem nenhuma com K. Tem essa aqui com K isolado, mas não bateu. Ó. Então, esse mais 2, a gente vai levar lá para o segundo membro, para ver qual que vai dar certo aqui. Ó. Então, 3n ao quadrado é igual a K, tá mais 2 fica menos 2, nosso gabarito letra D. Veja que ele colocou uma bem aqui para tentar fazer uma confusão com esses sinais. Ó. Só que aí você não vai se confundir com o sinal na hora da prova. Bem, pessoal, parabéns por você ter ficado até agora, sábado à noite, quase 9h10 da noite. Meus parabéns. Vai estudar, te esforça, refaça essas questões, tenta fazer outras de função quadrática. Vai cair no Enem agora em novembro. Veja, eu não estou dizendo eu acho que vai cair, não. Vai ser cobrado função quadrática esse ano no Enem. E você tem que caprichar, tem que estudar. E o segredo é treino. Treine, que você vai se dar super bem nessa prova. Um beijão para você, muito sucesso para você, bons estudos e até amanhã no nosso simulado. Tchau, tchau.